Boa noite. Olá, mais uma vez aqui, mais uma dica, né? Porque aqui é dica, é tirar dúvidas dentro do serviço social, né? Dentro da saúde mental. E eu vim falar um pouquinho aqui de um assunto que é de extrema importância para toda a sociedade, para a família, né? Para todos aqueles que andam ao seu redor, um amigo íntimo. E quando eu falo em lidar com as emoções, com o lado emocional, pode estar existindo algo lá atrás do passado que você pode ter passado. Seja um trauma na infância. E esse trauma não foi desconstruído. Muitas das vezes esse trauma, você cresce com esse trauma. Você vive com esse trauma. Você não consegue se desligar desse trauma. Até porque o nosso corpo, ele tem 3 fases: alma, corpo e espírito. Então, essa dor da alma, por conta de um trauma, e muitas das vezes é um trauma, uma decepção, uma violência que você sofreu na infância. Para pensar aí um pouquinho e veja como foi a sua infância. Como foi a sua criação? Quem foi seu pai? Quem foi sua mãe? Muitas das vezes é uma criação conflituosa. Você às vezes está ali vendo o pai brigar, vendo a mãe. De repente você foi uma criança que apanhou muito, qualquer coisa, batia. E isso aí a gente já vai falando de valores. Muitas das vezes a gente vai falando de valores. Até porque quando eu atendo dentro da minha profissão como assistente social, eu busco essa realidade daquele usuário que está ali na comunidade. E que aí a gente vai vendo o porquê aquele jovem, até aquela criança que já está com 6, 7 anos, 8 anos, aquela pessoa que já está na fase adulta, está com aquele processo de depressão, de pânico, né? De ansiedade ou transtorno da ansiedade generalizada. Eu falo muito esse tipo de transtorno porque é o transtorno que está sendo mais acometido ou acometida na população, principalmente a depressão. Então, precisamos saber qual é o trauma. Você tem algum trauma na alma? Você cresceu com alguma ferida na alma? Você cresceu com alguma dor na alma? Que você não consegue lembrar do que você passou. Porque quando você lembra, você começa a chorar, você começa a tremer, você começa a sentir o pânico, você começa a sentir a dor do que você passou. Quando eu digo para vocês que tudo que a gente pensa aqui reflete para o corpo, é isso que eu estou falando. É essas emoções que você está aí, ó, lutando depois da fase adulta. Mas, Grazi, depois da fase adulta eu posso desenvolver o transtorno? Pode. Pode desenvolver o transtorno. Através de algum gatilho, um nível de estresse na sua vida. Através desses acúmulos que está aí. Esses acúmulos que está no seu subconsciente, no consciente da sua mente. E aí o que é que ocorre? Quando essa pessoa, ela está com trauma na alma, ela está com a alma doente, ela está triste, abatida, melancólica, quando lembra do que passou, qual é o meu papel enquanto assistente social? Fazer um encaminhamento, a gente faz um encaminhamento, a gente vai sugerir ali aquela pessoa, se ela quer
passar por um psicólogo. A gente sugere também que procure um psiquiatra, pessoas que têm insônia, né? Então, tudo isso, gente, é um acúmulo que acontece na vida do ser humano. O histórico de vida da vida do ser humano. Ninguém fica com depressão sem nenhuma causa, tá? Já me perguntaram, Grazi, depressão hereditário? Existe depressão hereditária. Existem pessoas que podem nascer com um transtorno que vai desenvolvendo na infância, mas muitas das vezes a família não percebe, ou naquela época o pai não aceitava, mas quando chega na fase adulta as coisas até pioram. Então, assim, qual é o trauma que você tem na sua alma? O que é que faz que quando você pensa em alguma situação que você passou lá atrás, pode ser na infância, pode ser na fase da adolescência, pode ser a fase adulta, tá? Pode ser até na fase hoje de um idoso. Pode ter um idoso hoje que ele pode ter desenvolvido. Muitas das vezes através de uma doença, a não aceitação de uma enfermidade. Às vezes um trauma porque você não conheceu seu pai, você não conheceu sua mãe, foi criado por vô, por tia. Seu pai bebia muito, sua mãe não te dava atenção. Gente, até a falta de amor, carinho, tem criança que sente e cresce com esse sentimento e vem para a fase adulta com esse sentimento e que dói e que precisa ser curado. Para ser curado, eu preciso aceitar, eu preciso reconhecer o que está acontecendo na minha alma, no meu corpo, no meu espírito e aceitar o tratar, aceitar passar por uma terapia, buscar o especialista nessa área, buscar o psicólogo. Se você percebe que está demais, que você precisa tomar um medicamento, não vamos se automedicar. Procure o psiquiatra, procure o médico que vai analisar o seu histórico. Todo trauma, todo transtorno, tudo começa através também de um histórico de vida. E eu falei um pouquinho da infância até a fase adulta. E que de repente você precisa cuidar disso aí. Para que você não venha ficar doente. Para que você não venha ficar com a sua mente doente, com o seu corpo doente. E você acaba se excluindo de você mesmo, do seu próprio eu. Tá bom? Fica essa dica. Busque o que é que você tem, se você tem algum trauma que aconteceu na sua infância. E vamos cuidar, tá bom? Um beijo.